No day after da decisão da segunda turma do STF, que determinou a soltura do ex-ministro José Dirceu, o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, impôs algumas medidas cautelares ao petista. Dirceu, que deixou a cadeia nesta tarde, como eu disse também na manchete, terá que usar tornozeleira eletrônica e não poderá sair da casa onde mora, em Vinhedo, no interior de São Paulo. O ex-ministro também ficará sem passaporte e não poderá, Vera, manter contato com outros investigados e testemunhas. É possível isso? Vamos ver, né? O mesmo caso da Adriana Anselmo. Como é que o Sérgio Moro, lá de Curitiba, vai conseguir cercear isso, sendo que dentro da cadeia, tem uma reportagem hoje no Estadão, que de dentro da cadeia, o Zé Dirceu ditava a política do PT. Então, ele ditou uma carta. Imagina solto, gente. Isso é inviável. E será que também ele fica em Vinhedo, ainda, porque ainda tem uma dúvida, talvez ele pudesse ficar em Brasília, em São Paulo, né? Em Brasília, ele tem vários domicílios, filhos em vários lugares. A verdade é a seguinte, o Supremo soltou a bomba e jogou no colo do Moro e falou, se vira aí, meu irmão. Ele não fez como seu colega Marcelo Bretas e não arbitrou uma fiança alta para o Dirceu sair. Ontem os procuradores achavam que ele podia lançar mão desse expediente. Até acho bom que não tenha lançado, porque pareceria que é uma vendetta contra o Supremo e eu acho que o momento já está demasiadamente acirrado. Acho que depois a gente vai tratar desse fla-flu que virou entre o Supremo e a Força-Tarefa da Lava Jato, mas a verdade é que essa soltura é lamentável por todos os motivos. O Zé Dirceu, essa carta em que ele dita a política do PT e tenta dar lições de política, mostra que ele continua sendo uma pessoa influente. Ele chama os delatores, compara os delatores com os que delatavam durante a ditadura, enfim. Ele continua, como diz a minha mãe, jogar em termo ali de carteado, dando carta e jogando de mão. Eu acho que o Supremo fez um desserviço ao país ontem. E você, Andreasa, como é que viu aí a soltura do José Dirceu? Claro que a gente falou muito ontem, a gente pode entrar um pouquinho também nesse embate aí do Supremo com os procuradores da Lava Jato, enfim, vai você. Há método na decisão do juiz Moro em botar-lhe a tornozeleira eletrônica, mas não decidir pela prisão domiciliar. Com isso, ou seja, o José Dirceu está livre para circular por Vinhedo, onde ele tem domicílio. Com isso, o Moro, apostando em que o Dirceu será condenado em segunda instância, terá a sua pena confirmada em segunda instância, portanto voltará para a prisão, com isso esse período não conta a ser abatido da pena no futuro. Então, eu acho inteligente a decisão do juiz Moro, há método por trás dela e há uma aposta em que a segunda instância dará respostas rápidas a essa questão. Aliás, é agora o que nós devemos esperar, certo? Porque também, para tentar mitigar um pouco a histeria a respeito, o José Dirceu não está livre, minha gente. Ele conseguiu um habeas corpus que permite que ele espere, portanto, esse julgamento em segunda instância em liberdade. Nós lamentamos que assim seja, mas ele vai ser submetido, eu espero que rapidamente, à segunda instância e não há como, a meu ver, a pena não ser confirmada, de modo que, portanto, ele voltará à cadeia, minha gente. Então, também, não vamos exagerar e tratar o que aconteceu ontem, embora grave. Eu vou dizer aqui a minha opinião mais uma vez. Eu acho que o Supremo, embora tivesse razões jurídicas para liberar o José Dirceu, errou, porque há também motivações outras para que ele permanecesse, a meu ver, de peso maior, para que ele permanecesse preso. Quais são? Evidentemente, a principal delas, a Vera falou sobre isso, continuidade delitiva. Eu considero o risco de continuidade delitiva, considerando o histórico desse senhor, que cometeu crimes durante o processo do mensalão, que contratou com dinheiro de propina da Petrobras uma assessoria de imprensa de imagem, sei lá como é que chama, para refazer a sua imagem abalada pelo mensalão durante o processo do mensalão com dinheiro de corrupção. É um assinte que ele tenha sido liberado, um homem com poder que tem. Com poder que tem sobre um partido, que é um partido, para muitos, tratado como uma organização criminosa. Então, a meu ver, embora
com o substrato para tomar a decisão que tomou, o Supremo errou. E há também, a gente precisa falar sobre isso também, aquela postagem do Deltan Dallagnol mostrando casos parecidos com José Dirceu, em que o Supremo se comportou de maneira diferente, em que a segunda turma se comportou de maneira diferente. O que você acha, Madu? Olha, eu concordo com você, Andreasa, e eu acho que o Tribunal de Segunda Instância lá de Porto Alegre realmente deve votar o quanto antes, confirmar ou não, isso eu espero que confirme, a sentença do José Dirceu, que é um elemento de alta periculosidade, como já foi dito aqui por Vera e Carlos Andreasa, é um indivíduo de alta periculosidade, useiro e vezeiro, e que vai usar esse período lá em solto, livre, leve e solto, em Vinhedo, em Brasília, seja lá onde for, porque ele tem filho em tudo que é canto também, para continuar fazendo essa política nefasta que ele faz. É mais que comprovado que ele continuou, já condenado pelo mensalão, cumprindo pena, continuou recebendo propina, continuou achacando. Então foi um equívoco total, né, da segunda turma. Quer dizer, vamos ressalvar aqui, foi o voto do ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. E ontem, meditando na minha casa, juntando as coisas que a gente conversa aqui no nosso dia a dia, eu lembrei em algum momento dessa história toda da Lava Jato, de todas as investigações, é óbvio que vai bater no judiciário. E eu tenho aqui um sentimento de que, principalmente, o ministro Gilmar Mendes, que já teve, a Vera há de se lembrar, né, uma conversa bastante torta com o ex-presidente Lula sobre trocas de favores. A Vera pode esclarecer bem deve ter bem essa memória dessa conversa, que uns 3 ou 4 anos atrás, né? Mas o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli principalmente, o Ricardo Lewandowski, eu acho que na verdade eles estavam legislando em causa própria. Eles estão querendo fazer o que o Jucá quis fazer, estancar a sangria, porque eles estão vendo que daqui a pouco, com certeza, vai sobrar para o judiciário. E esses 3 indivíduos, eles muito provavelmente são grandes candidatos a terem rabo preso, não é? Com essa questão toda aí que está sendo investigada pelo Ministério Público. É um palpite que me ocorreu. Eu só queria ver se a Vera lembrava, saiu, acho que na Veja, um tempo atrás, um bate-boca do Lula meio que pressionando o Gilmar Mendes. Isso, foi naqueles áudios que o Moro tinha autorizado, mas que depois não puderam ser usados como prova, porque alguns deles estavam com a data além da autorização judicial. Em várias dessas conversas, algumas com o Rui Falcão, algumas com o Jacques Wagner, outras com aquele deputado aí do Rio, como é que ele chama? Valdir Damu, é isso? Vadir Damos. Vadir Damos. Ex-presidente da OAB, né? Damus. Em várias dessas conversas ele dizia que o Supremo estava acovardado, que não havia homens no Supremo, que para que eles tinham colocado aquele Janot lá e para que tinham colocado alguns daqueles ministros, que era bom falar com a Rosa Weber para ver se pelo menos uma mulher tinha culhão, porque os homens não tinham culhão. Enfim, ele tentava em várias dessas conversas, eu não estou citando literalmente porque eu não me lembro, mas o tom das conversas era esse, instar as pessoas a pressionarem os ministros do Supremo para que se contrapusessem às prisões de Curitiba, às delações, a tudo isso que agora o Supremo está se contrapondo. Aliás, gente, dentro disso que o próprio Andreasa provocou, Vera e Madu, em publicação nas redes sociais, né, o Dallagnol, você falou isso também aqui no Jornal da Manhã, ele disse que chama a atenção que os mesmos ministros que decidiram, né, pela saída do Dirceu, no caso o Gilmar, o Toffoli e o Lewandowski, os 3 votaram para manter presas pessoas em situação de menor gravidade nos últimos 6 meses. Eu tenho rapidamente só uns exemplos aqui, Andreasa, e eu passo a bola para você. O procurador, ele citou 3 casos. O de um ex-prefeito do Piauí, acusado de corrupção em menor vulto e por menos tempo, ele disse isso nessa publicação que ele fez no Facebook, menos tempo do que o Dirceu. O de um acusado por tráfico, que foi preso com 160 gramas de cocaína e 10 gramas de maconha. E de um réu primário encontrado com menos de 150 gramas de cocaína e também de maconha. Como é que você vê essa questão, esses argumentos da turma lá da Lava Jato e esse confronto diretamente com o Supremo diante de tudo que o Gilmar falou ontem, o Andreasa?
uma das consequências do dia de ontem foi ter ficado claro, e agora é incontornável, e é também inacreditável, um choque entre juízo de primeira instância, e nisso eu incluo a participação do Ministério Público, especificamente a Força Tarefa de Curitiba, né, os líderes da Lava Jato, e a Suprema Corte do Brasil. De manhã, sabedores de que a pauta do Supremo previa o julgamento do habeas corpus do Dirceu, o pessoal de Curitiba, o Ministério Público, tentou mesmo constranger o Supremo, ou emparedar o Supremo, ou pressionar o Supremo. E eu devo dizer que não gosto disso, mas é uma estratégia. Tá? E também é falso dizer que essa estratégia deu errado porque os ministros do Supremo mais tarde votaram a favor do Dirceu. Eles votariam de qualquer maneira, isso já estava decidido, tá? Já estava formado isso, preparado com muita antecedência. Não gosto disso, como também não gostei do tom do voto do Gilmar Mendes, que se diz um voto histórico. Não gostei daquele tom, o Supremo, estamos dando uma lição ao Brasil, aos universitários, meninos, né? Se referindo... universitários, meninos que não têm experiência institucional. Acho tudo isso muito feio, muito vulgar, muito cafona, mas está claro esse embate agora, está colocado e não dá para escapar disso. E aí, logo depois, o Dallagnol publicou no Facebook dele esses exemplos que mostram contradições do Supremo, dos 3 ministros. São 3 casos e cada um deles tem como exemplo um dos ministros, Toffoli, Gilmar Mendes e Lewandowski. O que eu não gosto na decisão do Supremo é que esse critério de valor, né, conceitual, primaz das penas alongadas prevaleça incondicionalmente, que seja tratado que seja usado isoladamente. Isso me incomoda. É claro que é um elemento que precisa ser considerado, mas precisa ser colocado numa balança para pesar com os outros. Então, em alguns momentos, isso vai prevalecer. No caso do José Dirceu, não dá. Certo? Não dá. A soltura do José Dirceu é inaceitável. Pelo seu histórico, pela continuidade delitiva, pelos riscos que ele representa, isso precisava ser pesado. E a incoerência dos ministros, ou a eventual coerência, ficou sem resposta. Eu acho que quando o Gilmar Mendes diz que deu uma lição ali ao Brasil e que o voto foi histórico, ele está querendo fazer uma versão jurídica do Zagallo. Vocês vão ter que me engolir. E está usando o fato de ser um ministro da Suprema Corte do país, num cargo inamovível e vitalício até a aposentadoria, para dizer que o Supremo tem a última palavra. E a Constituição realmente quis que o Judiciário tivesse a última palavra. Mas 3 ministros numa corte de 11 não compõem uma maioria definitiva. E os exemplos elencados pelo Deltan Dallagnol mostram que há sim muito 2 pesos e 2 medidas nessa questão da prisão preventiva. Então isso permite à maioria da população o que está acontecendo, que é um movimento de revolta com o Supremo. Porque por mais que haja justificativas jurídicas e azar para tirar o Zé Dirceu e outros da cadeia pela letra fria da lei, caso os ministros descessem no caso concreto e analisassem as várias provas apresentadas ali pelo juiz Sérgio Moro e referendadas pelo relator, ministro Edson Fachin, não haveria justificativa para soltar o Zé Dirceu, porque ele incorre em várias das circunstâncias do artigo 312 que justificam mais do que plenamente a manutenção de uma prisão preventiva. Então o Gilmar Mendes, quando fala com essa certa arrogância que é típica dele, ele está querendo dizer, não importa isso, nós somos a Supremo e vocês vão ter que nos engolir porque nós falamos por último. Isso, no atual momento do Brasil, quando ele diz que está ensinando o Brasil, ele não entendeu que o Brasil mudou. Diz, Madu. E no 3-2, só para a gente lembrar, o voto foi do Celso de Mello e do Fachin, que são 2 nomes também muito importantes no Supremo. Vai, Madu, respeitáveis. Não, só uma questão, Vera, você não acha que, dada a relevância do caso em tela, aí, em julgamento, não seria o caso da ministra Carmen Lúcia convocar o pleno, recorrer ao pleno do Supremo para julgar especificamente, julgar novamente esse pedido de habeas corpus? Ela não pode fazer isso de ofício.
Madu, ela não pode fazer isso de ofício, mas ontem eu perguntei isso aos procuradores e eles estão pressionando, até escrevi isso na coluna hoje, o Rodrigo Janot, que é procurador-geral da República, ele sim pode fazer uma petição ao Supremo pedindo que o Pleno se manifeste e firme um entendimento definitivo sobre tempo de duração máximo, por assim dizer, das preventivas, os casos em que elas são admissíveis, caso a pessoa ainda não tenha uma condenação em primeira instância, caso ela tenha só uma condenação em primeira instância, etc. E os casos em que há o tal do atentado à ordem pública, que parece ser essa divergência principal aí. No caso do traficante de 100 gramas de cocaína, por exemplo, o Gilmar viu grave atentado à ordem pública. E no caso do Zé Dirceu, que roubou milhões de reais, ele não viu. Então eu acho que tinha que ter uma uniformização desses critérios, mas ela não pode fazer isso de ofício. Mas há procuradores que, assim como você, têm essa preocupação. Diga, Andreasa. Foi bom você ter falado sobre isso e o Madureira ter provocado a questão do plenário, porque, e até para colocar em debate aqui, um ponto interessante é um choque de compreensão desse caso entre as duas turmas, né? Segunda, nesse caso, né, no caso do Zé Dirceu, recente, e a primeira turma, no caso do Bruno, do goleiro Bruno. É interessante isso. No caso do Bruno, ele havia aquela decisão monocrática do Marco Aurélio, a questão voltou para a turma, e a turma, se eu não me engano, por 4-1, aliás foi isso, 4-1, decidiu pela volta do Bruno à prisão. Então é curioso projetar esse Supremo adiante, porque, vejam, essa questão ainda está agora, como a Vera deixou claro, na turma. Mas lá na frente, à medida que a Lava Jato avançar, que o Janot, a Procuradoria-Geral da República, apresentar formalmente as denúncias, o Supremo acolher, os processos de fato começarem no Supremo, é o plenário que vai decidir essas questões. Então é curioso a gente fazer essa projeção, porque me parece que abrindo para o plenário, se o José Dirceu, essa questão do Dirceu, tivesse submetido ao plenário, considerando o caso do Bruno, somando as duas turmas, de repente o Dirceu não teria conseguido o habeas corpus. Então também é uma projeção interessante, e essa diferença entre as duas turmas, né, pessoal? Tem uma outra diferença aí que a gente tem que ficar atento, que é o caso do Palocci. Ele tem um HC no gabinete do Fachin também. Eu conversei ontem com advogados e procuradores, e por que o caso do Palocci é diferente do Zé Dirceu? Porque ele ainda não tem nenhuma condenação. O processo dele ainda está em fase de final de instrução. Quanto a isso, tem uma súmula que tem sido aqui vige, que é do STJ, é a súmula 52, que ela diz o seguinte: quando se encerra a instrução de um processo criminal, não cabe habeas corpus. Neste período, entre o fim da instrução e a condenação em primeira instância, o habeas corpus deixa de ter efeito. Ele não é um instrumento válido do ponto de vista formal. O que os procuradores defendem? Que a instrução do Palocci está terminada, que já estão, os depoimentos já foram todos dados, que falta só o juiz Sérgio Moro sentenciar. Então estaria nesse interregno em que não cabe o HC. Mas o HC está lá no gabinete do Fachin e os advogados vão falar: olha, você julgou o do Zé Dirceu, agora vocês precisam julgar o do Palocci. E por que isso é importante? Porque o Palocci é o delator mais premiado do Brasil. É o delator que se quer saber se vai delatar ou não. E essa decisão de ontem não deixa de ser um recado para ele: meu filho, fica quieto que vão te tirar daí. Será que vão tirar? Tem essa questão também. Diga, Madu. Vamos lá, porque a gente tem muitos temas hoje aqui. Rapidinho, Madu. Não, eu estava só para complementar o que a Vera falou. Eu li hoje que o Palocci dispensou os advogados que são especialistas em fazer a delação premiada. Ontem ou hoje. Né? Isso já é um sinal de que ele está reavaliando, né, essa decisão dele. Não me consta que ele tenha dispensado. Ele ainda não tinha subestabelecido para o Adriano Bretas. Adriano Bretas e Tracy. Mas ele ainda está conversando com ele, sim. Principalmente porque ele sabe, e estão dizendo isso para ele, que ele não escapa de uma condenação em segunda instância, ainda que seja beneficiado por um HC. Então, lá na segunda instância, não se pode fazer delação premiada. Ele tem que fazer agora ou nunca. Então, ele tem um prazo também, tem uma janela de oportunidade. É que nem a Caverna do Dragão, tem um portal para você passar. Se fechar, você fica preso lá para sempre. O problema é que nunca sai, né? Então tem um mestre dos magos. E ninguém sabe o final também, né? Ninguém sabe o final, exatamente. É isso. Bom,